Um general do exército mais temido da região tinha tudo: prestígio, a confiança do rei, vitórias no campo de batalha, e ao mesmo tempo carregava, escondida debaixo da armadura, uma doença de pele que nenhum médico da corte sabia tratar. Essa é a história de Naamã, general do exército da Síria, e de uma cura que começou com o conselho de uma menina escrava, num lugar que ninguém esperava. A doença que os textos bíblicos chamam de lepra nem sempre correspondia exatamente à hanseníase que conhecemos hoje. Era um termo usado para várias condições de pele, algumas graves, outras nem tanto. Mas socialmente, carregava um peso enorme: isolamento, impureza ritual e, num general poderoso como Naamã, a ameaça silenciosa de perder tudo o que ele havia conquistado. O reino da Síria, também chamado de Arã, vivia em conflito frequente com o reino de Israel naquela época, ora em guerra aberta, ora em trégua tensa. Naamã não era apenas mais um general. O próprio texto bíblico diz que, por meio dele, o Senhor tinha dado vitória à Síria, um detalhe curioso, que mostra como a narrativa reconhece a ação de Deus até fora das fronteiras do povo escolhido. Numa das incursões contra Israel, os sírios haviam capturado uma menina israelita, que passou a servir a esposa de Naamã. Sem nome registrado no texto bíblico, essa menina fez algo notável. Em vez de guardar rancor do homem ligado à destruição de sua terra, ela disse à sua senhora que, se Naamã fosse até o profeta que estava em Samaria, seria curado da lepra. É um dos detalhes mais surpreendentes de toda a narrativa. A solução para o general mais poderoso da Síria vem da boca de uma garota sem poder nenhum, escrava, estrangeira, a última pessoa que se esperaria ouvir na corte real. Ainda assim, Naamã levou o comentário a sério o suficiente para contar ao próprio rei, um sinal de que, mesmo desesperado, ele não descartava nenhuma esperança de cura, viesse de onde viesse. O rei da Síria escreveu uma carta ao rei de Israel, pedindo que curasse seu general, e enviou junto uma fortuna em prata, ouro e roupas finas. Mas quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as próprias vestes, achando que aquilo era uma provocação, um pedido impossível, disfarçado de diplomacia, talvez usado como justificativa para uma nova guerra. Diplomaticamente, esse tipo de pedido também carregava risco. Se o rei de Israel não conseguisse cumprir, poderia ser interpretado como fraqueza ou desrespeito, dando à Síria um pretexto perfeito para retomar as hostilidades entre os dois reinos. O rei sabia que curar lepra não estava ao alcance de nenhum governante humano. Só Deus tinha esse poder, segundo a própria tradição de Israel. Foi nesse momento de pânico político que a notícia chegou aos ouvidos do profeta Eliseu, que vivia fora do palácio, sem cargo oficial, sem exército, sem fortuna, mas com uma autoridade que o próprio rei não tinha. O número 7 aparece com frequência na Bíblia como símbolo de plenitude e conclusão. Os 7 dias da criação, as 7 voltas ao redor de Jericó e agora os 7 mergulhos de Naamã no Jordão. Não era um número aleatório escolhido por Eliseu. Era uma forma de comunicar que aquela cura seria completa, definitiva, sem lacunas. Alguns comentaristas bíblicos também veem nesse detalhe um teste de perseverança. Seria fácil para Naamã desistir depois do primeiro, do segundo ou até do 6º mergulho, sem ver resultado algum. A cura só veio depois da obediência completa, até o fim, não antes. Eliseu mandou uma mensagem simples ao rei: que Naamã venha até mim, e saberá que há profeta em Israel. Sem cerimônia, sem pedir recompensa antecipada, sem sequer prometer resultado com certeza absoluta diante da corte inteira, apenas um convite direto para que o general fosse até a casa dele, longe dos holofotes do palácio. Quando Naamã finalmente chegou à porta de Eliseu, com seus cavalos, carros e toda a comitiva militar, o profeta nem saiu para recebê-lo. Mandou um mensageiro com uma instrução curta: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua carne se restaurará, e você ficará limpo. Naamã ficou furioso. Ele esperava um espetáculo. O profeta sairia, invocaria o nome do Senhor, agitaria a mão sobre o local afetado, faria algo digno de um general importante. Em vez disso, recebeu uma ordem simples, entregue por um mensageiro, para se lavar num rio que ele considerava inferior aos da sua própria terra. Os rios Abana e Farpar, em Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu podia me lavar neles e ficar limpo, protestou Naamã, virando as costas, indignado.
O orgulho de general quase o impediu de receber a cura que ele tinha atravessado um país inteiro para buscar. Para um homem que passava a vida sendo obedecido, aceitar uma ordem que soava simples demais era quase uma humilhação maior do que a própria doença. Aos olhos de Naamã, aquilo desafiava tudo o que ele entendia sobre honra, hierarquia e o respeito que um general deveria receber de qualquer um, inclusive de um profeta estrangeiro. Foram os próprios servos de Naamã que o convenceram a mudar de ideia. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você não teria feito? Quanto mais quando ele apenas disse: lave-se e ficará limpo. Um argumento simples, vindo de quem não tinha nada a ganhar naquela discussão, além de ver seu senhor curado. Naamã cedeu. Desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, exatamente como Eliseu havia dito. Na 7ª vez, sua pele voltou a ficar como a de uma criança pequena, limpa, restaurada. O general mais orgulhoso da Síria saiu do rio curado por uma instrução que ele quase recusou por soar simples demais. O rio Jordão, na época, não era um rio imponente. Suas águas eram barrentas e estreitas, bem diferentes dos rios claros e volumosos de Damasco que Naamã tinha em mente ao reclamar. E é exatamente esse contraste que torna o milagre ainda mais evidente. Não foi a grandeza do rio que curou Naamã, foi a obediência simples a uma instrução que ele quase recusou. Naamã voltou até Eliseu, agora sim, e declarou diante de todos: eis que sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Um general estrangeiro, comandante do exército de uma nação rival, reconhecendo publicamente o Deus do povo que ele antes combatia. Ele insistiu em dar um presente ao profeta, mas Eliseu recusou terminantemente, mesmo diante de tanta prata e ouro oferecidos. A cura não tinha preço, e aceitar pagamento transformaria um milagre gratuito em transação comercial. Naamã foi embora pedindo apenas um pouco de terra de Israel, para levar consigo e adorar ali o Deus verdadeiro. Essa imagem retrata um dos momentos mais fortes da Bíblia, o guerreiro Naamã reconhecendo que diante de Deus, toda a armadura cai. Ele era poderoso para os homens, mas precisou se humilhar para alcançar a cura. O que você precisa entregar hoje para viver o seu milagre? Pense nisso. Esse pedido de terra pode parecer estranho hoje, mas na mentalidade da época, muitos povos acreditavam que a presença de uma divindade estava ligada ao próprio solo de sua terra. Ao levar terra de Israel para casa, Naamã pretendia continuar adorando ali, mesmo estando fisicamente longe. Um gesto de fé sincera, ainda em formação, mas genuína. Séculos depois, Jesus cita essa mesma história numa sinagoga em Nazaré, ao dizer que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. A plateia reagiu com fúria a essa fala, porque Jesus estava lembrando que a graça de Deus, mesmo no Antigo Testamento, já alcançava gente de fora do povo de Israel. A história de Naamã não é só um relato isolado de cura. Ela carrega desde o início uma mensagem maior, a de que a fé simples de um estrangeiro pode valer mais do que o orgulho de quem já se considera parte do povo certo. Esse episódio, junto com outros relatos do Antigo Testamento envolvendo estrangeiros, prepara terreno para uma ideia que se tornaria central séculos depois, a de que a cura e a salvação não estão reservadas a um único povo, mas a qualquer um que se aproxime com fé genuína, venha de onde vier. Geazi, servo de Eliseu, viu ali uma oportunidade que o profeta tinha deixado passar. Correu atrás de Naamã e mentiu dizendo que 2 jovens profetas tinham acabado de chegar precisando de ajuda. Uma desculpa cuidadosamente pensada para não levantar suspeitas. Conseguiu prata e roupas em nome do próprio Eliseu, sem que ele soubesse. Mas Eliseu sabia exatamente o que havia acontecido, mesmo sem estar presente para ver. Como resultado, a lepra que havia saído de Naamã se transferiu para Geazi e sua descendência, para sempre. Uma cura movida por fé simples e uma punição movida por ganância disfarçada. O que você achou dessa virada? Mereceu o que recebeu ou o castigo foi duro demais? Deixe sua resposta nos comentários com a palavra cura. Se você gostou de conhecer essa história com esse nível de detalhe, se inscreva no canal Verbum Profético Oficial.